Olá, amigos e amigas, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina, chefe da Unidade de Transplante de Fígado, do Hospital de Base, e pelo professor Domingo Marculino Braille. O professor Braille é professor emérito da Unicamp, da FAMERP, nosso pró-reitor de pós-graduação. Infelizmente, hoje, o professor Braille, por compromissos pessoais, não participará do programa. Esse programa chama-se Saúde e Companhia porque nós sempre temos aqui na bancada um colega da área de saúde com muita experiência que vem trazer conhecimento para a população. Quem sabe discutir o passado, o presente e o futuro da medicina de Rio Preto. Hoje nós temos a honra de receber aqui o professor Antônio Carlos Tonelli Gusson. O professor Gusson, como é conhecido, é um baluarte da pediatria de São José do Rio Preto. Ele é professor da Faculdade de Medicina, ele é mestre, ele é doutor. Ele é o diretor do Hospital da Criança e Maternidade e o vice-diretor do Departamento de Pediatria. Professor Gusson, esse período, Gusson, onde você nasceu em Rio Preto, foi aluno da Faculdade de Medicina e hoje dirige um dos maiores complexos pediátricos do estado de São Paulo. Você imaginava esta evolução da nossa instituição? Não, eu não imaginava. Eu me recordo que quando nós passamos na faculdade, que já era uma boa faculdade de medicina do estado de São Paulo, era uma faculdade que estava dentro de uma cidade do interior, onde nós tínhamos o hospital de base já, que era um hospital que tinha sido construído como Hospital das Clínicas na década de 50 e que estava sendo ocupado gradativamente. Mas era uma faculdade e junto com o hospital, que era uma fundação que tomava conta dessa instituição, e que na realidade o hospital atendia indigentes e fundo rural, que eram o sistema de saúde da época da população, e depois tínhamos o INPS. Então era uma instituição que era uma instituição carente praticamente de todas do aspecto financeiro. E nós, alunos dessa instituição, conseguimos fazer com que, de repente, ao longo desse período, trabalhando junto com os colegas enquanto alunos e depois na nossa formação e depois, inclusive, como já trabalhando no departamento de pediatria, nós conseguimos ver essa evolução. Tivemos a nossa participação humilde, porque na realidade são muitos professores dentro da instituição, os diretores que passaram. Mas hoje a gente tem um orgulho de ser praticamente a segunda instituição do estado de São Paulo que atende SUS e é uma das 5 primeiras instituições do Brasil que atende SUS. E uma faculdade de medicina que praticamente está entre as 5 primeiras faculdades de medicina do estado de São Paulo, sendo hoje uma escola do estado de São Paulo. Então isso como ex-aluno, isso como um dos professores do Departamento de Pediatria e da Faculdade de Medicina, nós nos sentimos orgulhosos e de termos visto essa evolução, que na realidade ocorreu uma evolução com a ajuda de todos, quer dizer, todos que participaram ao longo desses anos da faculdade, da sua evolução, estão de parabéns, porque na realidade as conquistas, elas praticamente estão chegando ao longo desses anos. Então eu tenho 35 anos de formado e hoje nós podemos dizer que é um dos complexos maiores e tecnologicamente está sendo aparelhado para ser um dos melhores do país hoje em termos de atendimento médico à população, principalmente a população do SUS. Isso nos dá um orgulho muito grande. Isso é muito interessante esse comentário, Gusson, porque é muito bom você ver tijolo a tijolo, não é? Você fazer parte da história. E antes de nós falarmos propriamente do Hospital da Criança, nós tivemos agora, recentemente, já falamos aqui, a perda de 2 grandes médicos aqui na cidade que contribuíram com a evolução da instituição, Dr. Boscovitz. Dr. Boscovitz. Agora, e qual é a tua memória que você tem de Dr. Boscovitz, por exemplo? Bom, o Dr. Boscovitz foi um professor meu da área de medicina, na época medicina preventiva, e que na realidade foi um grande professor. Ele nos mostrou, nós começamos a fazer um trabalho no antigo Parque Estoril, que ainda hoje nós temos um polo de atendimento, e o professor Boscovitz, ele era
uma liderança nessa área de medicina, onde nos ensinou bastante e posteriormente, mesmo depois que saiu da faculdade, se aposentou, nós nos encontrávamos com frequência e sempre conversávamos, sempre batíamos um papo. Então foi um professor que eu tive durante toda a minha vida de formação e praticamente a vida profissional, um contato bastante grande, onde sentávamos, discutíamos e conversávamos bastante. Qual seria a alimentação mais adequada que você poderia dar agora para uma jovem mãe que acaba de ganhar o seu bebê? E também, para finalizar, nós já falamos muito aqui, Dr. Raul de Aguiar Ribeiro, um homem que eu tive um convívio muito pequeno, mas muito engrandecedor, era um conterrâneo baiano de Jequié, que tinha a sensibilidade de pagar a mensalidade de alguns alunos carentes, que nessa época a instituição era privada. Vamos para um pequeno intervalo, voltaremos rapidamente. Viajar, divertir, correr, reencontrar, ousar. Aonde você for, viva o melhor da vida com a tranquilidade e proteção da Unimed Rio Preto. Aproveite condições especiais e faça seu plano Uniflex com descontos para a família. Aonde você for, vá com a Unimed Rio Preto. A TV Rio Preto faz parte da história da cidade. A sua programação é transmitida pelo canal 7 da NET. Nossos programas são vistos e discutidos em todos os campos da sociedade. Aqui falamos de Rio Preto. E quais os motivos para anunciar? Valores muito abaixo do mercado convencional. São mais de 200 mil espectadores entre as classes A, B e C. Público formador de opinião com alto poder aquisitivo. Programação exibida 24 horas pela internet através do nosso site. A televisão ocupa espaços, define hábitos, divulga fatos e forma opinião pública. Seja nosso parceiro. Fale conosco através dos telefones ou nos envie um e-mail. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o programa Saúde e Companhia, hoje com a presença do professor Gusson. No bloco anterior ficou uma pergunta para o doutor Gusson. Uma mãe que acaba de receber o seu bebê agora, qual seria a orientação nutricional que ele daria para que essa criança não tornasse uma criança, por exemplo, obesa? Bom, a primeira conduta que nós temos é justamente a ação na própria maternidade. Então, nós temos que começar a trabalhar e a primeira alimentação dessa criança é o aleitamento materno. Então, o trabalho do pediatra é justamente mostrar, ser um meio para que aquela mãe consiga amamentar, tentando ser um facilitador nesse aspecto, mostrando as dificuldades, compreendendo as dificuldades, estar acolhendo aquela mãe, estar participando daquele momento que é um momento muito especial para a família. Hoje nós entendemos a importância do aleitamento materno, não só no aspecto nutricional, mas também no aspecto imunológico e também no aspecto de se criar uma afinidade, uma relação muito mais íntima de família, porque existe uma relação muito mais íntima naquela mãe que amamenta e com o seu próprio filho. Nós podemos falar que o leite é uma vacina. O leite é uma vacina. O leite é um grande alimento com vacina, com tudo. Ele é um grande protetor. E a partir daí, o que a gente tem observado, eu tenho observado dentro dessa avaliação como profissional ao longo dos anos, é que você deve, no primeiro ano de vida, ensinar uma criança a se alimentar. A criança desenvolve o paladar no primeiro ano de vida. Ela tem uma discreta preferência pelo paladar doce. Então, se eu ensino aquela criança a gostar do amargo, do azedo, que ela experimente os alimentos e as frutas com uma característica mais natural, eu estou ensinando aquela criança a comer. E se eu faço isso no primeiro ano e seguro aquele processo que eu ensinei no primeiro até o terceiro ano,
aquilo que eu ensinei, eu praticamente tenho uma criança com uma alimentação adequada. E muitas vezes o que nós observamos, isso eu tenho mais ou menos alguns trabalhos com crianças que não ingerem refrigerante em 15 anos já de observação, essas crianças não se importam. Você pode colocar um refrigerante ao lado daquela criança que com 2, 3, 4 aninhos não toma, não foi apresentado na sua primeira infância, essas crianças praticamente tomam seu suco, tomam sua água e ao longo da sua evolução, quando vão ao aniversário, uma festinha, não se importam com os doces, não se importam com os refrigerantes. Por quê? Porque aquilo, ela não é um paladar que lhe causou uma impressão e um aprendizado no seu primeiro ano de vida. Então eu entendo que se eu ensino uma criança adequadamente no primeiro ano de vida a se alimentar, ter hábitos alimentares saudáveis, e essa família ter também, a partir desse entendimento, um hábito saudável através do exemplo dos próprios pais no seu dia a dia, eu acho que essa criança vai ser uma criança mais saudável, com menor possibilidade de ter uma obesidade. Coisa que praticamente, quando você já pega uma criança com uma alimentação inadequada e com praticamente uma obesidade, o sucesso desse tratamento, na sua maioria, ele praticamente é muito pequeno. Agora outra coisa, Gusson, porque eu imagino o seguinte, nós vivemos em um assédio da mídia, não é? Sim. A mídia, ela sempre mostra sempre o lado bonito, positivo, e tem uma grande discussão no ambiente publicitário que é controlar ou não a publicidade para a criança. Qual é a sua opinião a respeito disso? Eu acho que nós deveríamos ter dentro de cada país um órgão que pudesse ter um controle sobre os alimentos, ou sobre a propaganda, tentando evitar, como por exemplo, o fato de comer um lanche, ganhar um prêmio ou ganhar um presente. Esses estímulos, eu acho que são estímulos que são praticamente inadequados e que o poder público pode muito bem intervir. Mas eu acho que o mais importante que o poder público é a família. Quer dizer, é a mesma coisa quando você vê algumas cenas ou uma discussão política ou uma discussão de imagem de um relacionamento na televisão, onde os pais presentes não precisam desligar a televisão ou mesmo quando tem aquela propaganda. As propagandas, elas são realizadas no momento que as crianças mais assistem seus filmes. Então, nesse momento, seria interessante a participação de um adulto, do pai, da mãe, para fazer os comentários, que aquele alimento poderia ser consumido, mas não pode ser todos os dias. Então, esse aspecto crítico que envolve novamente a família, eu acho que isso é muito importante. Então, como nós podemos controlar através do poder público, mas também através de uma atuação da família no aspecto crítico, de um diálogo franco com as crianças, mostrando, tá bom, você não é proibido de não ingerir aquela bolachinha que foi o mercado lançou, mas na realidade, se ela vem com uma alimentação adequada, aquilo não lhe causa um interesse tão grande. E quando causa, pode ser muito bem negociado, explicado, e eu acho que você consegue com isso administrar essa parte da mídia que realmente é muito violenta. Tem uma coisa muito interessante, quando eu vejo uma mulher grávida, eu lembro sempre daquela frase de Caetano, eu vi uma mulher preparando outra pessoa. E um dos símbolos mais lindos da vida é uma mãe amamentando. Eu acho que aquilo Sim. é o símbolo de pureza, não é? E aquele ato de amamentar, você observa que... Primeiro, eu gostaria que você explicasse até quando deve se amamentar. Tá. Não é? Qual é o limite que a mãe deve amamentar? E outra coisa, existe alguma repercussão para o seu órgão, para o seu peito, o fato de amamentar? Na realidade, você tem assim, primeira coisa, a mulher pode amamentar seu filho até 2 anos de idade, desde que essa criança esteja crescendo e desenvolvendo adequadamente ao longo desse período. Bom, e quando eu falo, ela pode amamentar até 2 anos, e se ela tiver disponibilidade, porque envolve o aspecto de trabalho, que muitas vezes a mulher tem que se afastar. Mas uma das coisas mais importantes é que aquilo passa a ser tão prazeroso para a mulher, que ela encontra uma dificuldade muito grande de se afastar do processo de amamentação. Então é muito perigoso, depois de um certo período, a mulher, por exemplo, levar o filho para a cama, começar a arrumar desculpa de não sair mais com o marido, e logicamente esse processo, quer dizer, de uma relação entre o marido e a mulher, gera-se um filho e muitas vezes esse filho passa a atrapalhar essa relação. Então essa participação precisa também do pai.
Quer dizer, o pai precisa sentir essa dificuldade e ser um colaborador no criar o filho, no participar, no convidar a esposa, no sair de casa, deixar a criança no seu quarto, ajudar a esposa muitas vezes à noite no sentido do cuidado. E, logicamente, quando a mulher trabalha ou não trabalha, fica em casa, mas tem ações dos trabalhos da casa, do seu dia a dia. E quando essa mulher, ela tem um amparo familiar, consegue sair, ter o seu compromisso social com o esposo, que ela consiga amamentar o seu filho, mas seu filho também, na sua ausência, se alimente. Então, isso eu acho que é uma amamentação saudável que pode ser feita até 2 anos. Não da outra forma, como eu citei. Engraçado, o Erasmo Carlos também, eu acho que quando ele escreveu Mulher, ele fala isso, da disputa do peito da mulher pelo marido e pelo filho, eu acho que é uma reflexão interessante também. Agora, o fato, por exemplo, a mulher que trabalha, hoje todo mundo tem sua atividade, né? A independência da mulher é fundamental para o equilíbrio familiar, e a ajuda do marido, como você colocou, eu casei, minha mulher é médica, nós tivemos filhos no 6º ano e na residência, né? E nós tínhamos um convívio realmente muito bom, e isso não nos atrapalhou de ter um filho atrás do outro. Mas eu gostaria de perguntar o seguinte, o fato dessa mãe trabalhadora, ela quer continuar amamentando seu filho, o fato de tirar o leite e armazenar na geladeira, por exemplo, tem alguma repercussão na qualidade desse leite? Não, é lógico que essa é uma opção que nós temos hoje, que é justamente a possibilidade da mulher ordenhar esse leite e conservar. Habitualmente, quando é consumido nas 12 primeiras horas, ela pode conservar na geladeira, na sua parte inferior. Quando consumido a mais de 12 horas, ela conservaria no seu freezer e poderia esquentar, que a gente chama em banho-maria ou até no micro-ondas, com o cuidado daquele aquecimento que muitas vezes o micro-ondas proporciona, que a mãe muitas vezes não percebe. Agora, sempre tomando... Pode queimar a criança. Pode queimar a criança. Então, sempre tomando cuidado com a ordenha, a higiene, os cuidados na conservação dos vidros, que é onde ela vai guardar o seu leite. Então, essa é uma possibilidade que nós encontramos e que nós conversamos muito com a mulher, no sentido de tranquilizá-la, para que ela possa, aproveitando o seu próprio leite, continuar o seu trabalho, a sua atividade. Passa a ser uma forma de ajudar a aliviar aquele momento que é um momento difícil, onde ela começa a separar para voltar às atividades profissionais. Bem, meus amigos e minhas amigas, vamos para um pequeno intervalo e voltaremos no último bloco para falarmos especificamente do Hospital da Criança. Viajar, divertir, correr, reencontrar, ousar. Aonde você for, viva o melhor da vida com a tranquilidade e proteção da Unimed Rio Preto. Aproveite condições especiais e faça seu plano Uniflex com descontos para a família. Aonde você for, vá com a Unimed Rio Preto. A TV Rio Preto está em festa, comemorando 18 anos no dia 22 de setembro. E na semana de 21 a 25 de setembro, faremos a transmissão dos programas Opinião Cidade e Estúdio Inter, diretamente do Rio Preto Shopping, ao vivo para vocês. E quem ganha com isso? Você, que poderá fazer parte desta festa. TV Rio Preto, 18 anos com muitas novidades. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o último bloco do programa Saúde e Companhia. Temos aqui a agradável convivência com o Dr. Gusson. O Dr. Gusson é professor da faculdade, é pediatra, é nutrólogo e também ele tem um MBA em administração hospitalar. Esta experiência tem lhe ajudado em conduzir o Hospital da Criança? Tem sim, tem ajudado. Quer dizer, eu estou na faculdade desde 1982 como profissional. E, logicamente, quando você fala em termos de ajuda, eu acho que os cursos que nós fazemos, associados às experiências dentro da instituição, tanto no departamento,
como também a união dos colegas que ali trabalham, né? Então, os diretores da Funfarm, como o Dr. Horácio, o diretor, o Dr. Lucimar, são profissionais que nos auxiliam juntamente com os diretores de cada área ali dentro da instituição, como do Hospital de Base, do Ambulatório, do Luci Montoro e também do Hemocentro. Então, essa troca de informações associada aos cursos que nós fazemos, isso é muito gratificante. Isso é um grande colaborador para as dificuldades, para enfrentar melhor as dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Então, isso é muito bom. Teve uma grande discussão no início da ideia do Hospital da Criança, era que não precisava hospital pediátrico, que não existia necessidade de internação. Então, eu gostaria de te perguntar quantos leitos nós temos e qual é a ocupação do nosso hospital. Então vamos tentar falar mais ou menos assim. Quer dizer, eu me recordo que quando começaram a surgir as primeiras ideias do Hospital da Criança, nós tivemos como alguns colegas, como o Dr. Antônio Soares da Radiologia, que foi um grande baluarte, o Dr. Ayrton Moscardini, que foi um colega do departamento, que também lutou muito junto com o Dr. Antônio, depois a colaboração da doutora Ziló enquanto diretora do hospital, do Dr. Helder, falecido da cirurgia pediátrica, que foi um dos diretores que também ajudou demais. Além de toda a comunidade da instituição e além de todo o departamento de pediatria, através de uma explicação à sociedade, o envolvimento da sociedade, o acolhimento da sociedade, muitas vezes com atividades sociais que poderiam regimentar uma fonte para poder ajudar. Isso nós temos um agradecimento muito grande à sociedade de São José do Rio Preto, naquele momento do início do Hospital da Criança, que foi um sonho do Departamento de Pediatria de todos nós e que na realidade a sociedade de Rio Preto nos acolheu de forma importante. Bom, a partir daí, eles não entendiam se ter um hospital só de criança era uma situação válida, ainda mais porque, na realidade, nós estamos diminuindo a quantidade de internação. Antigamente, se internava muito as crianças. Então, nós tínhamos, por exemplo, qualquer coisa, o procedimento de um doente era feito no hospital, não era feito em consultório. Hoje não, hoje nós fazemos os diagnósticos fora do hospital, nós fazemos avaliação clínica, os acompanhamentos fora do hospital, quer dizer, internamos por um procedimento que seja interessante, importante. E nesse caso, se está diminuindo esse processo dentro da pediatria e dentro das internações, como nós vamos construir um hospital da criança? Então essa foi uma discussão que foi feita, que ao longo do tempo, então, ele se tornou Hospital da Criança e Maternidade. Por quê? Porque ali começa toda a vida, através da mãe, do útero da mãe, e ali nós teríamos então a neonatologia como um grande serviço que começaríamos o atendimento da nossa criança. Bom, então, maternidade e Hospital da Criança. Ótimo. O que mais poderia acontecer? Esse hospital ele poderia ser uma instituição terciária e quaternária, como é a Fundação, no sentido de dar assistência a doenças mais graves que a região não poderia acudir. Então, nós temos hoje, nós representamos 102 municípios com uma população aproximada de 2 milhões de habitantes. Então, essa situação, onde nós atendemos 85% de pacientes do SUS, que é a nossa peculiaridade. E hoje nós temos 172 leitos, devendo aumentar alguns leitos a mais de uma UTI, mas nós temos 172 leitos lotados, totalmente ocupados por tanto a parte de gestação, de grávidas, de mães que estão ali para ter seus bebês, como também no sentido das nossas crianças. Os nossos leitos praticamente estão todos ocupados, uma emergência sendo procurada com uma frequência muito grande. Então, aquilo foi uma surpresa. Nós vamos fazer, o hospital foi inaugurado dia 15 de outubro, há 2 anos, agora dia 15 de outubro vão ser feitos 2 anos da inauguração, e em dia 15 de novembro foi feita a ocupação, que também teve uma característica muito interessante, que após discussões, nós colocamos que seria interessante para a pediatria que nós transferíssemos todos. Quer dizer, a gestante para ter o nenê, que já começaria a ter no seu bebê lá, a nossa maternidade, logicamente nós teríamos a nossa emergência e todo o atendimento. Nós fizemos isso em 1 dia e meio a transferência, com a ajuda de todos os funcionários, médicos. Nós tivemos que ter cuidado para transferir bebês com menos de 1 quilo, uma dificuldade muito grande, o trânsito foi parado. Eu acho que foi isso daí foi uma referência em transferência de pacientes de um hospital para o outro, acho que no Brasil inteiro. Acho que deve ter sido curtíssimo. No tempo de 1 dia e meio. Eu acho que isso daí foi um dos maiores exemplos que nós demos de como transferir com cuidado e transferindo criança e nascendo bebê.
Hoje nós somos referências em cardiologia pediátrica, hoje nós somos referência em UTI neonatal, neonatologia e gestação de alto risco, nós somos referências em oncologia, neurocirurgia e ortopedia pediátrica. Sendo que essas 3 últimas nós estamos agora ampliando as nossas atividades, sendo que a cardiologia, gestação de alto risco e neonatologia, hoje nós somos uma referência já praticamente de forma importante. Ou seja, o hospital é fundamental, né? Claro que na cadeia de tratamento chega um momento que tem que ter o hospital, e um hospital preparado para alta complexidade, como é esse hospital da criança. E esse hospital também tem outro fator extremamente importante, que é formar material humano para o Brasil. Rio Preto forma material humano para o Brasil. Ou seja, quantos residentes hoje faz pós-graduação no Hospital da Criança? Hoje nós temos 24 residentes no primeiro ano, 24 médicos residentes no segundo ano, e mais, isso já soma-se 48, e nós temos até 75 médicos residentes. Nessa complementação, hoje ao todo 75, entre R3, R4 e os estagiários. Então, nós temos R1, 24, R2, 24, que são a formação básica em pediatria. São 48 médicos, sendo que 24 médicos são liberados para atividade profissional no Brasil inteiro todos os anos. E os R3 e R4 dentro das especialidades. Pneumologia, oncologia, gastro, e alergia e daí para frente. Ou seja, na realidade, depois de acabar o curso médico, quem quer fazer pediatria que vem para a nossa instituição, ele vai ter uma concorrência aí por vaga em torno de... São mais ou menos 5 por 1. Nós estamos tendo uma procura de 120 a 150 médicos todos os anos que vêm prestar a nossa prova de residência aqui no Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina. Ou seja, esse programa com certeza tem estudantes de medicina, pessoas que querem fazer medicina, para se apaixonar por uma área, e a pediatria é uma área fundamental da vida, da transformação. Às vezes eu vejo a pediatria como um transplante. O transplante, o que é que eu faço? Nós fazemos. Morre uma pessoa, nós tiramos um órgão da pessoa que morreu, colocamos em outra para continuar a vida. E o nascimento é isto que ocorre e faz com que a sociedade cresça. Mas qual seria a mensagem que você daria para um jovem estudante de medicina que quer ser pediatra? Qual seria esse estímulo para você desencadear como um professor experiente nesse jovem estudante a pediatria? Eu sou um apaixonado pela pediatria. Se eu tivesse que recomeçar minha vida, eu faria novamente pediatria. Tudo que eu faço na vida está ligado à pediatria. As relações de atendimento, o processo administrativo, tudo está voltado à nossa área de pediatria. E eu acho que a pediatria tem uma importância muito grande porque é onde nós podemos, de uma forma importante, atuar no desenvolvimento de uma população. Então, ali nós podemos orientar a gestação, ali nós podemos orientar o bebê que nasceu, orientar a alimentação, orientar a família, condução, educação. Nós podemos ajudar a criar a saúde de uma criança ao longo da sua vida, e hoje a pediatria vai até 18 anos, onde você tem uma ação muito importante, que seria a fase de adolescência. Então, uma fase muito importante da vida, onde o pediatra teria um papel importante para desenvolver uma sociedade mais justa, uma sociedade mais saudável e um futuro muito melhor para qualquer país. Som, deixa uma mensagem para o nosso telespectador. Eu acho que nós, apesar de estarmos vivendo dentro de um momento de vida conturbada, não só política, mas também no aspecto social, no aspecto financeiro, eu diria que o que vale é a gente gerar uma esperança, principalmente uma esperança que envolve os nossos valores. Nessa hora, eu acho que se nós começarmos a reportar os valores religiosos, valor de família, esses valores da amizade, daquela amizade sincera, da obrigatoriedade no sentido de desenvolver as suas atividades dentro desses valores de honestidade, eu acho que isso daí é que vai fazer com que nós consigamos ultrapassar essas dificuldades da vida que estão sendo impostas no atual momento. Eu acho que nós podemos vencer todas essas dificuldades através da somatória de todos esses valores. E eu acho que a pediatria está dentro desses valores. Por isso que eu acredito nela. Obrigado, professor Gusson. Parece até que nós tínhamos combinado
Eu sempre trago aqui um pensamento para a reflexão da semana. E esse de hoje diz assim: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Chico Xavier, paz e saúde, boa semana a todos.